Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em Tiago, capítulo 4. Vamos para o sermão dessa noite. Tiago, capítulo 4. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta lá para o alto. Isso é um... Sabe o que é um testemunho também? É essa Bíblia aqui, ó, que faz uns 2 meses que alguém esqueceu na igreja. Isso é um testemunho também. Quero ver se o corajoso vai vir buscar. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Quem achou, diz amém. Quem ainda não achou, diz misericórdia. Então vamos esperar mais um pouco. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Quem ainda não achou, de socorro. Então vamos. A partir do verso 1, o texto diz assim: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para esbanjar em seus próprios prazeres. Gente infiel, diz o verso 4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra. Clamamos, Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações, mais do que aos nossos ouvidos. Nós não queremos apenas ouvir sensações durante essa noite, sejam elas boas ou ruins. O que nós queremos é a Tua boa, perfeita palavra entrando no profundo do nosso coração e nos transformando. Que a gente termine essa noite mais parecido contigo. Essa é a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos pensar sobre um movimento que o texto de Tiago, capítulo 4, do verso 1 até o verso 10 nos traz. Nós não teremos slide, mas o movimento do texto é esse: da guerra à redenção. Há um movimento nesse texto, há uma progressão nesse texto, e nós vamos acompanhar no texto, e vamos enxergar no texto esse movimento. Mas antes de entrarmos no texto, eu preciso te fazer uma pergunta. Você se irrita facilmente? Sim ou não? Você se irrita facilmente? Sim ou não?
Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você se irrita facilmente? Agora olha para outra pessoa que está do outro lado e pergunta para ela: você se irrita facilmente? O Tony não perguntou para ninguém, ó. Tony, levanta, vem aqui no Rodrigo e pergunta para o Rodrigo. Ô Rodrigo, tu se irrita facilmente? Vai, Tony, tá todo mundo te olhando. Tu se irrita facilmente? Agora, se tem alguém sentado atrás de você, você pergunta para a pessoa que está atrás de você: você se irrita facilmente? Porque daqui a pouco a resposta é assim, né? Olha, eu me irrito, estou irritado com esse cara que não para de mandar perguntar as coisas para os outros. Mas se nos irritamos facilmente, isso não é algo bom? Por que a gente assume isso dando risada? Por que rimos enquanto assumimos que fazemos aquilo que não é o correto? Tá, tudo bem, fique tranquilo. Você foi condicionado a isso. É claro, num ambiente como esse a gente conversa e ri diante dessas coisas. Mas eu quero levar todos nós à reflexão de como é fácil a gente se irritar e às vezes achar que não é nada. Como é fácil cometermos pecados. Como é fácil andarmos em caminhos que não agradam a Deus e fazermos isso enquanto sorrimos. É fácil, é muito simples e isso acaba se tornando uma coisa meio que automática. Fazer isso. Você não precisa perguntar para mais ninguém agora. Mas você se irrita facilmente? Às vezes é em casa. Quando ninguém está vendo, ninguém está aqui, né? Às vezes é em casa, que qualquer coisa a gente se irrita, às vezes é no trabalho. Rapidamente a gente estoura, né? Às vezes é até na igreja. Quando algo não sai de acordo. Eu não sei como é que foi o dia do Tony. Mas daqui a pouco o Tony trabalhou o dia inteiro. Fez todos os reparos, os serviços que a Jéssica pede há 2 anos para ele fazer na casa. Ele está cansado. E aí assim, eu estou cansado, e ainda o pastor pede para eu levantar para fazer uma brincadeira. Às vezes é na igreja. E eu estou usando o exemplo aqui, que não é grande coisa. Mas como nas nossas relações é fácil a gente comprometer por causa do pecado e fazer isso rindo. Como se estivesse tudo bem. E não está. Nem sempre a ira, a irritação começa com uma grande briga. Na verdade, a grande briga, na maioria das vezes, é resultado de pequenas coisas que vão se acumulando. Começa com uma palavra atravessada, um olhar, uma expectativa frustrada. Queria que o outro fizesse isso, ele não fez. Queria que o irmão se comportasse desse jeito, ele não fez. Eu queria que hoje tivesse tocado aquele louvor que há tanto tempo eu peço para o Júnior, ele não tocou. As expectativas vão sendo frustradas em todas as áreas da nossa vida. E isso às vezes nos irrita. Por exemplo, antes de eu sair de férias, essa Bíblia já estava aqui embaixo do púlpito. E eu estou irritado com esse negócio aqui. Porque o sem vergonha do dono não veio buscar. A gente se irrita. Quando percebemos, a irritação das relações começa a dominar o nosso coração. Quando percebemos, já estamos fechados para os relacionamentos. Com o próximo, com Deus, no trabalho, em casa. Estamos fechados, defensivos, em guerra. E são sempre as pessoas mais próximas que sentem isso. Quando a gente explode, normalmente não é para o estranho. Porque para o estranho a gente quer manter a pose, né? Por exemplo, uma coisa que com certeza vai acontecer aqui. Depois de terminar o culto. Depois que eu dar um abraço apertado em você, se você quiser. Mas eu vou chegar em casa. Eu vou tirar meu tênis. Eu vou espichar minhas pernas.
e eu vou estar cansado, como nenhum de vocês vai me ver. Só a minha esposa e a minha filha. São sempre as pessoas mais próximas que sentem mais, que lidam mais. Seja com a nossa irritação, ou tantas outras coisas, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas ações, que afetam, que nos afetam. São sempre as pessoas mais próximas que sentem isso, que lidam com isso, que lidam com o bônus e também com o ônus do que somos. O curioso sobre as relações e quando elas são comprometidas é que muitas vezes a situação em si ela até passa, mas parece que fica algo, fica uma raiz, a irritação fica, o coração continua agitado. Já passou 2, já passou 3, já passou 4 anos. O coração ainda fica remoendo algumas coisas. Talvez você está com o coração assim. Porque tem um pouco disso, né? O homem ele é mais avoado em algumas coisas, a mulher ela tem uma memória diferente. Não vou dizer melhor, porque eu vou jogar no time dos homens, né? Mas tem uma memória diferente. Mas às vezes a gente deixa algumas coisas dominar o nosso coração. Daqui a pouco você está aí casado. Daqui a pouco você está aí vivendo a vida de igreja com um irmão seu. E já passou 4 anos que ele pisou no teu pé. Você olha para ele e diz assim, que se eu pegar. A situação passou. Talvez a pessoa até foi embora. Mas o coração continua agitado. Relações são difíceis. São complexas. E Tiago escreve exatamente para pessoas que viviam esse tipo de situação, assim como nós. Tiago escreve para algumas pessoas que com certeza criam em Jesus. No capítulo 1 de Tiago, no verso 1, ele já deixa claro para quem ele está escrevendo para aqueles cristãos que haviam fugido da perseguição em Jerusalém. Mas mesmo aqueles que criam em Jesus, ainda assim viviam em conflitos constantes. Seja por causa das provações, separa esses dois aí, por favor. Seja por conta das provações externas, ou seja por conta das tentações internas. Mas havia conflitos constantes na vida das pessoas. Mas é interessante o movimento que o Tiago faz. Porque em vez de começar tentando resolver os conflitos externos, Tiago vai mais fundo e nos ajuda a enxergar onde essas guerras, esses conflitos realmente começam. Não são conflitos, não são guerras apenas entre nós, no nosso meio. Mas são guerras, são conflitos dentro de nós, no nosso coração. E esse é o movimento que Tiago vai fazer. E eu quero enxergar com você isso no texto. Então, se você está anotando, primeiro ponto, do verso 1 ao verso 3. Tiago fala justamente sobre isso, sobre a guerra interior, sobre o conflito que existe dentro do nosso coração, sobre o conflito que existe aqui dentro, coisas que às vezes ninguém sabe, coisas que estão borbulhando aqui dentro que ninguém vê, que é fácil disfarçar, que é fácil maquiar. Você percebe que no verso 1, Tiago ele já inicia com uma pergunta desafiadora. Tiago, muito mais do que escritor, e esse Tiago que era irmão de Jesus, muito mais do que escritor, Tiago era um verdadeiro pregador. Era a boca de Deus. A pergunta que ele faz vai direto ao ponto. Ele faz a pergunta e ele já começa a trazer a resposta da pergunta, porque essa é a questão das guerras, dos conflitos que existem entre nós. Ele pergunta, de onde procedem, de onde vêm as guerras e brigas que há entre vocês? De onde vêm, como surgem os conflitos que há entre vocês? E ele faz uma pergunta retórica.
Ele traz como resposta uma pergunta retórica. Ele diz: de onde, se não dos conflitos internos, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Esse é o verso 1. O verso 1 já é difícil de engolir. Porque Tiago não está levantando a hipótese de que os nossos conflitos, os conflitos que há entre nós, são apenas culpa do outro. Mas de imediato ele já assume que nós, por conta dos nossos prazeres, do nosso eu, nós contribuímos para os conflitos que há entre nós. Porque existe, antes de mais nada, conflitos, guerras dentro de nós. E nós vamos entender isso melhor. Em nome de Jesus, eu espero. Mas o verso 2 segue. Diz: vocês cobiçam e nada têm. Matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para gastar em seus próprios prazeres. O retrato de Tiago aqui é o mais feio possível, mas também é o mais verdadeiro possível. É como se diante desses 3 primeiros versículos, nós tivéssemos o nosso coração virado do avesso. É como se tivéssemos o nosso coração, talvez como nunca antes, desnudado diante de Deus, desnudado diante da palavra de Deus. Para alguns, é difícil chegar a essa conclusão. E é por isso que nos reunimos, domingo após domingo, para ler a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para entendermos a palavra de Deus, para, por fim, poder aplicar, viver a palavra de Deus nas nossas vidas. O ponto que Tiago está dizendo aqui é que as guerras, os conflitos que vemos entre as pessoas são apenas reflexo, apenas revelam o conflito que existe dentro delas. A bagunça que existe dentro delas. Porque é ou não é difícil você conviver com outras pessoas? Ontem, lá no acampamento, fomos dormir mais tarde do que o resto da turma. E aí quando eu cheguei, tinha um cara dormindo, mas com o motor ligado, roncando e alto. É difícil. Quem vai para acampamento, para retiro, sabe que na hora de dormir a gente precisa ter um objetivo muito claro. Sempre tem alguém que você tem que dormir primeiro que ele. Porque se você tenta dormir depois do que ele, você não consegue, você tem dificuldade. E aí estava lá o cara. E pior que eu não podia nem mexer muito com o cara tem quase 2 metros de altura. É ruim que eu vou acordar alguém, né? Acordar mal-humorado. E aí fui, tenteando. Até que meus olhos desistiram e dormi. Mas é difícil conviver. É difícil conviver, lidar com as relações dentro da igreja. É difícil lidar, conviver nas relações dentro do nosso lar. É difícil lidar, conviver com as relações dentro do trabalho. Porque nós não sabemos exatamente os conflitos que existem dentro do coração das outras pessoas. O que sabemos apenas é que há conflitos constantes. Porque se tem alguém aqui que não lida com algum conflito dentro do seu coração, você não está enxergando seu coração da forma como deveria. A ausência de conflito dentro do coração, a consciência sobre esse conflito dentro do coração, mostra que esses conflitos estão sendo tratados. Quando não há essa consciência, você já perdeu a batalha. Porque aí quando a gente não consegue enxergar que existe dentro de nós um eu grandão que quer dominar, que quer governar, que é capaz de invejar, de matar, para ter o que quer. Se a gente não enxergar isso, nós não estamos nos enxergando da forma como deveríamos. Mas calma, isso não é tudo.
sobre o que o texto diz sobre nós. Nós precisamos entender a condição do nosso coração. Ou você nunca invejou? Não adianta a gente tentar santificar o pecado. Não, eu tenho uma inveja santa. Não existe inveja santa. Pode até ser a gente usar como uma forma de dizer e tal, tudo mais. Mas a gente precisa sondar o nosso coração para ver se isso não é uma cultura do coração. É igual a gente estava aqui no início. Você se irrita facilmente? Sim. Mas é pecado. Ira é pecado. Há conflitos dentro de nós. O eu dentro de nós deseja as coisas e isso gera conflitos. Porque o nosso eu, ele é tão ganancioso, ele é tão faminto por aquilo que deseja, que não se preocupa com o que tem pela frente, ou quem tem pela frente, desde que seja satisfeito. O problema, portanto, não começa nas relações, começa no coração. Quando há atritos entre nós, o problema não é a relação somente. Porque não é raro a gente ouvir: ah, eu falei isso mesmo, mas quem começou foi ele. E não é de boca de criança que isso sai. Às vezes é na boca de adulto que está. Para nossa vergonha. Ah, mas eu só fiz isso porque ele fez. Tá, e daí? O que Jesus ensinou? Qual o parâmetro que Jesus deixou para a gente? Será mesmo que o caminho, então, é evitar as relações para evitar conflito? Porque Tiago está dizendo, de onde vêm os conflitos? Vem das guerras que existem dentro de nós, dos nossos desejos. O texto aqui não está falando sobre desejo bom. O texto não está condenando o desejo bom, porque todos nós temos sonhos. Todos nós desejamos, talvez, uma promoção no trabalho, casar, aleluia, ter filhos. Todos nós desejamos coisas. Adquirir um bem, desejamos cura. Desejar as coisas em si não é ruim. O texto não está condenando prazeres normais, prazeres corretos. O problema é que há, dentro do nosso ser, desejos intensos e desordenados, que querem governar e ser satisfeitos a qualquer custo. Se não for do meu jeito, eu não vou. Já ouviu alguém dizer isso? De novo, não é só na boca de criança. Porque tem umas crianças, na minha época, quando eu era criança, eu tinha umas crianças muito chatas que se envolviam ali no grupo para brincar. Da época que criança saía para a rua para brincar. A gente ia brincar de esconde-esconde. Todo mundo já conheceu uma criança chata assim. Ia brincar de esconde-esconde. Aí chegava lá, era a vez da criança determinada lá fechar, ela dizia, não, agora eu não quero brincar. Aí alguém se sacrificava pela turma e dizia assim, não, eu fecho, eu conto. Ia lá, botava a cara na parede, 1, 2, aí vinha outra criança, agora eu quero brincar. Porque se não for do meu jeito, eu não brinco. Se não for do meu jeito, eu não vou. Se não for as músicas que eu gosto, viu, Júnior? Nem me chama pro culto. Se eu chegar lá na igreja e o pastor não tiver de gravata, a Nelly me perguntou isso lá no meio do acampamento. Olha a audácia dessa mulher. Saímos lá do meio da trilha, com barro até as canelas. Aí chegou eu todo embarrado lá. Ela olha para mim e diz assim, pastor, cadê a sua gravata? Se a igreja não for se a igreja não for preta, eu não vou. Mas eu só vou se a igreja for branca. E aí Jesus foi dividido, no preto e no branco. A igreja ficou dividida, o preto e o branco. Há desejos internos, desenfreados, desordenados, que querem governar
sobre tudo, a qualquer custo. Não há problema, obviamente, em desejar coisas boas. O problema é ser dominado por esses desejos. Ser dominado por desejos, muitas vezes, contrários à palavra de Deus. Contrários a princípios da palavra. Filipenses capítulo 4, verso 8, diz, Paulo ali já dando conselhos para a igreja, ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Seja isso que ocupe o coração de vocês. E não alimentar coisas contrárias à palavra. Mas o problema surge quando desejamos e não temos. E há duas situações aqui. Às vezes desejamos coisas que são pecaminosas. Você quer ter um tipo de relação que foi dita por Deus que só pode acontecer dentro do casamento. Mas você é exceção, você pode. Você está desejando algo errado. Só quando você não tem, você fica chateado, você fica irado. Por outro lado, há pessoas que desejam coisas boas. Como eu acabei de falar, uma promoção no trabalho, um aumento, descobrir que tem um tio rico, essas coisas que acontecem todo dia. Mas você vive na expectativa de que coisas boas podem acontecer. Isso não é ruim em si. O problema é quando você deseja, não tem e fica amargurado por causa disso. E aí o nosso coração, ele começa a ficar descontente com Deus. Sempre que não alcançamos algo que queremos muito, por mais excelente que isso seja, Satanás nos tenta com a falta de contentamento. Tem coisas que você quer muito e não tem hoje. Pois saiba que nessa área, Satanás vai tentar você. Vai tentar convencer você de que Deus não é bom o suficiente porque não te deu isso. Você imaginou? O Odair, magoado com Deus, que ele olha para o lado, vê o Lindomar cheio de cabelo. Olha para o outro lado, vê o Felipe que corta muito cabelo dos lados. Tem tanto cabelo que corta. E o Odair... O problema surge quando deixamos essas coisas nos dominar. A gente começa a dizer, Deus, por quê? Por que o Senhor me fez careca, Deus? Porque foi o brilho da tua careca que conquistou a Catiúcia. Pronto, acabou. Ó, o Carlos rindo, ó. Catigamada nessa careca, né? Mas quando a gente começa a perceber de que a falta de coisas que queremos não significa que Deus nos abandonou, nosso coração se alegra. O nosso coração se contenta, o nosso coração descansa. Quando a satisfação ela entra no coração, aí nós invejamos. E quando invejamos, brigamos. Brigamos com Deus, brigamos com as pessoas, brigamos porque as pessoas ao nosso redor não atendem às nossas expectativas e brigamos com Deus em oração. A gente tem a audácia de chegar e dizer, Deus, escuta aqui. Por que só o fulano consegue e eu não? Deus tem seus meios. A falta sempre nos leva à oração. O problema é que às vezes, apesar de orarmos, oramos mal. Oramos para satisfazer os nossos próprios desejos. Eu tenho o costume aqui na igreja, e quando eu peço para alguém orar, eu digo assim, faz uma oração boa. O que é uma oração boa? Oração boa é você não orar por si. Não somente, pelo menos. O texto de Tiago nos mostra o que é uma oração ruim.
Ele diz: vocês oram, vocês pedem, mas não recebem porque pedem mal, ou seja, vocês oram mal. O que é uma oração ruim? Oração ruim é pedir as coisas para Deus para gastar em seus próprios desejos. E não se engane, a forma como você ora influencia diretamente a forma como você vive. Se você ora de forma egoísta, você vive de forma egoísta. Os desejos aqui dentro desejam controlar e ter tudo para si. Não é errado orar pelas coisas. Não é errado orar e desejar as coisas. Não é errado você orar por uma promoção, para Deus lhe ajudar a pagar uma conta. Orar por dinheiro, orar por saúde, orar por cura, orar por um relacionamento, orar por crescer cabelo. Tem que ter mais fé. Mas não é errado. O problema é quando a gente quer usar a Deus para alimentar os nossos próprios desejos. A gente quer que Deus nos dê as coisas para que assim que Ele nos der, a gente o abandone. Muitos conflitos persistentes em nosso meio, nas nossas relações, não são problema de comunicação, mas é problema do coração. Não é porque a pessoa não falou direito. É porque você está dodói do coração. É porque você não aceita que alguém não dê atenção para você. Você não aceita não ser tratado como prioridade por todo mundo. E aí qualquer coisa menos do que isso, já existe conflito. Você não aceita não ser o centro das atenções. Quando alguém chega para você e diz assim: tô ruim da garganta. Aí você diz assim: mas nem, e eu? Que só por um milagre que falo. Acontecia muito isso na época da pandemia, do Covid. Por enquanto, na minha casa está 2-0 para o Covid. Ele pegou 2 vezes. Quando Jesus voltar, ele vira o jogo. Agora, eu lembro quando acontecia isso, a primeira vez que a gente pegou Covid, eu fiquei ruim pra caramba. Na segunda vez que a gente pegou Covid, a Ana ficou ruim pra caramba. Eu lembro quando a gente compartilhava isso, tinha algumas pessoas que diziam assim: não, ruim mesmo fiquei eu. Tu não sabe o que eu passei. Morei na UTI. Vi todos os anjos possíveis. Fui pro céu. Eu acho que até morri, ressuscitei. Ela tem que ser o centro da atenção. Ela tem que ser o centro da atenção. Tem pessoas que vivem com conflitos dentro do seu coração, que são instigados, que são alimentados pelo pecado, por prazeres, por desejos que não agradam a Deus. Não é problema de comunicação, não é problema de relacionamento, é problema do coração. Existe algo dentro de nós que quer ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Esses tempos, eu fui na casa de uma irmã fazer discipulado com 2 casais. Fazia tempo que a irmã me prometia pastel frito. Eu gosto de pastel frito. Caseiro, sabe? Aquele caseirão assim. E aí cheguei lá, tinha um bacião. Pastel frito. Só que depois eu descobri que foi a avó dela que fez. Aí já pensou depois, quando a gente for de novo fazer discipulado, que a irmã vai fazer, ela mesma vai fazer daí o pastel frito? Já pensou se eu como o pastel e digo assim: ó, o da avó era melhor? Nunca mais me convida para ir na casa dela. Fica dodói, não aceita não ser o primeiro lugar. Eu estou usando exemplos aqui distantes, porém não tanto, para fazer entender como isso é sutil no nosso dia a dia. Como o desejo dos nossos corações tentam dominar e ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Ele é o primeiro lugar, Ele diz como devem ser as coisas. Quando o Tiago revela essa guerra interior que existe dentro de nós,
ele não para no sintoma. Ele dá nome a esse problema que é bem mais profundo. Não é simplesmente uma guerra, é normal, todo mundo passa por isso. Não. Tiago é mais cirúrgico. Ele vai mais no fundo do nosso coração e faz isso no verso 4 e 5. E ele faz um diagnóstico. Ele aponta que existe um coração dividido. Em primeiro lugar, ele fala sobre a guerra interior. As batalhas que existem dentro do nosso coração, que acabam se concretizando em batalhas externas, com os outros e também com Deus. E isso é resultado do quê? De um coração dividido. Esse é o segundo ponto. Do verso 4 e verso 5, o texto diz: gente infiel. Algumas traduções diz adúlteros, traidores. É isso que o texto está dizendo. É forte, eu sei. Mas é isso que o texto está dizendo. Ele levanta mais uma vez perguntas. Ele questiona os seus leitores, aqui o público para quem ele escrevia, e a palavra de Deus questiona a gente também hoje. E a pergunta que Tiago nos traz é: você não sabe que ter amizade com o mundo é ter inimizade com Deus? Por acaso você não sabe, nunca te contaram, que não tem como você dizer que sou feliz com Jesus? Enquanto na vida do seu irmão, você constantemente é instrumento do diabo? Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? O texto diz: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Não é que nem os nossos amigos. Não sei se você já teve essa experiência de você ter um amigo A, um amigo B. Só que esses dois não são amigos entre eles. E é possível você ser amigo de um e ser amigo de outro, mesmo que eles não sejam amigos. Não tem problema. Mas no Evangelho não tem como. Não tem como você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Tiago usa uma linguagem forte porque o problema é sério, gente. Esse costume de viver mais ou menos como um convertido. Esse costume de viver mais ou menos como alguém comprometido com Deus. Esse costume de viver mais ou menos interessado nas coisas do reino. Esse costume de só quando aquilo me favorece, eu corro atrás. Só quando aquilo me traz benefício, eu dou o meu melhor. Lá dentro da Jubars, na temporada, a gente tem as equipes. E eu sou responsável pelo setor da logística, que basicamente é o setor que serve todos os outros. A coisa que a gente mais faz é juntar lixo. Só que chegam umas pessoas lá que são tratadas por isso. Elas não querem juntar lixo. Algumas pessoas que criam a ideia de que botar a camiseta da Jubars é para se aparecer. Mas eu quero usar um outro exemplo local. Eu ia falar isso, mas a Nelly falou. Então agora eu só vou reforçar. O Fernando e a Nelly colocaram as férias deles para ir para o Jujuba. Então daqui a pouco você vê que, olha só que legal, eles foram com as crianças e agora estão lá na frente falando, e aí, é muito bom assim, a igreja paga para os líderes ir, mas não sabe o sacrifício que eles fizeram. Teve uma música lá que eu pulei junto com o Fernando, uns 30 segundos eu acho, do lado dele, e eu saí. O Jujubão continuou lá. Agora, quem conhece o Fernando, é do perfil dele fazer isso? Tá pulando desse jeito, assim, na música, bem louco, tava lá pulando. Mas havia uma alegria, uma conexão com o coração das crianças, ele estava ali para isso. O problema é quando a gente acredita, acha que é possível viver mais ou menos. É um coração dividido. O culto é mais ou menos importante, às vezes eu vou, às vezes não vou, só se tem que ir. Por volta de 2012,
quando eu morava em Giruá, na igreja lá, nós tínhamos um grupo de jovens adolescentes muito grande, e aí tinha o grupo onde a gente conversava. Eu lembro que tinha uns sem vergonha que sempre perguntavam: vai ter alguma coisa importante hoje? Vai ter alguma coisa diferente hoje no culto? Aí você falava assim: não vai. Ah, então eu não vou. Ah, não, hoje vai ter festa do chocolate. Ah, então eu vou. Hoje vai ter cantina. Ah, então eu vou. Hoje nós vamos fazer uma janta. Ah, então eu vou. Mas cada um tem que trazer o que vai comer. Ah, então eu não vou. Sempre tem que ter algo a mais. Porque é um coração dividido. O texto aqui não está falando apenas de erro moral. Sabe, a inimizade com o mundo. Não é apenas um erro moral, algo que foi feito sem querer, eu fiz uma coisa errada que as pessoas desaprovam. O texto está falando sobre uma infidelidade relacional para com Deus. Quando tentamos ser amigos do mundo, abraçar as coisas do mundo e trazer para o nosso coração, nós estamos traindo a Deus. Você gosta de ser traído? Por que você acha que Deus gostaria? A amizade com o mundo não é gostar de coisas neutras, aqui no texto. Mas é adotar um sistema de valor para o coração, sabe? Querer viver de uma forma como o mundo vive. Deus não governa, o mundo governa, o coração governa. Todos nós aqui, essa noite, por mais diferente que sejamos entre nós, todos nós estamos separados em dois grupos: amigos de Deus ou inimigos de Deus. Quer você goste disso ou não, quer você aceite isso ou não, essa é a realidade posta diante de nós pela Escritura. Amigos de Deus ou inimigos de Deus. Não existe neutralidade espiritual. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem acho que eu sou, acho que eu não sou. Um coração dividido sempre vai trair alguém. Um coração dividido sempre vai abandonar alguém. Sempre vai abandonar um dos seus amores. O que você quer para a sua vida? Você quer desfrutar de uma amizade, de uma relação verdadeira com Deus? Ou você quer continuar, talvez, servindo os desejos do seu próprio coração e vivendo em conflito? Porque esse coração dividido, ele nos impede de viver a vida direito. O coração dividido, ele sempre fica pensando nas duas coisas. Ele não consegue desfrutar da presença de Deus, porque ele ama o pecado, e ele se entrega de forma recorrente ao pecado. Por outro lado, ele também não consegue nem desfrutar do prazer momentâneo do pecado. Ele não consegue viver feliz de nenhum jeito. Porque quando peca, o coração pesa. Porque ele sabe que deveria estar vivendo de outro jeito. Nesse texto, Tiago revela algo precioso sobre Deus. O texto diz: não é em vão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes em nós. Sabe quando você fica investindo a sua vida em outras coisas? Quando você entrega o seu coração para outras coisas? Quando você deixa outras coisas sentar no trono do teu coração, ou você mesmo, em nome do conforto. Ah, porque eu não quero problema. Você é o problema nesse caso. A Escritura diz que o Espírito tem ciúmes em nós. Deus é um Deus zeloso. Deus não é indiferente. Deus não passa pela gente e age de forma neutra, impassiva. Você precisa entender algo aqui com o seu coração. Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele te ama demais para aceitar dividir o trono do teu coração com alguém. Para aceitar dividir o trono do teu coração com outra coisa. Para aceitar dividir o trono do teu coração com você mesmo.
Até aqui, o texto é duro, e se Tiago parasse por aqui, não havia esperança nenhuma para nós. Nenhuma esperança para nós. Mas o Evangelho, ele sempre vem acompanhado de um mas. E glória a Deus pelos mas da Bíblia. Versículo 6, o texto diz: mas Ele nos dá graça maior. Esse é o terceiro ponto. Graça maior. Graça maior do que tudo. Graça maior do que os conflitos que batalham pelo trono do nosso coração, pelos desejos que batalham pelo trono do nosso coração. Versículo 6 diz: mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ouvi certa vez que a humildade é uma virtude tímida. Se você descobre ela em você mesmo, ela some. Certa vez, conversando com um amigo, ele usou como ilustração a seguinte história. Ele disse assim: olha, de todas as minhas qualidades, de todas as minhas virtudes, beleza, inteligência, paciência, sabedoria, de todas as virtudes que tem, a humildade é a maior delas. Alguém que assume uma postura dessa certamente não é humilde. Perceba como o Tiago está falando sobre algo do coração. A humildade não é algo que nós reconhecemos sobre nós. Não é algo que brigamos com o outro para afirmar que temos. Que alguém chega para a gente e diz assim: ó, você é orgulhoso. Tu diz: não sou. Quando na verdade a resposta de um crente bom deveria ser: olha, é bem provável que eu seja. E eu sou tão orgulhoso, ao ponto de não reconhecer, de não ouvir a sua acusação sem oferecer uma resposta, sem me justificar. Dói isso. Eu já ouvi muitas vezes isso. Tu é orgulhoso. Nem sempre reagi bem. Reagi corretamente. Mas entendi. Entendi que provar para o outro que sou humilde não compete a mim. Ser orgulhoso. E eu vivo diariamente buscando tentar vencer esse orgulho. Porque o meu coração é esse coração que Tiago está falando aqui. Um coração que, enquanto não foi para o céu, enquanto não passou por outro lado da eternidade, é tentado. É tentado a ter um coração dividido. Mas Deus concede graça maior. A graça de Deus, ela não ignora o pecado. A graça de Deus não coloca o pecado para baixo do tapete. Pelo contrário. A graça de Deus, ela considera o pecado. E cobre ele. Perdoa ele. Redime ele. Paulo fala sobre isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado aumentou muito, aumentou ainda mais a graça de Deus. O problema, portanto, aqui não é fraqueza. Aí eu não consigo lutar contra o meu coração. Eu não consigo lutar contra as tentações. O problema aqui não é fraqueza, o problema é soberba. O problema é orgulho. Porque o texto diz que Deus concede graça aos humildes, mas Ele se opõe aos orgulhosos. Você quer ter Deus como seu inimigo? Romanos capítulo 8, verso 31, o apóstolo Paulo traz uma pergunta, uma declaração fantástica. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você conhece esse texto? A gente gosta desse texto, não gosta? Sim ou não? É porque antes você falar que você se irrita, você estava bem faceiro respondendo. Gostamos desse texto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós?
Se Deus for contra nós, se Ele encontrar orgulho no nosso coração, se Ele encontrar soberba em nosso coração, quem será por nós, gente? Estamos perdidos. Não tem ninguém que pode nos livrar se Deus for contra nós. Mas a boa notícia desse texto é que Deus não resiste, Ele não se opõe aos quebrados, aos quebrantados. Deus resiste àqueles que não querem se render. Aqueles que sentam no trono do seu coração, cruzam os braços, espicham o beiço e diz: não vou e ponto. Não vou perdoar. Não vou amar. Não vou conversar. Não vou sorrir. Quero que todo mundo saiba que eu estou bravo. Dono do coração. Amigo do mundo. Coração dividido. E o inferno como destino. Essa é a realidade dos soberbos. É a realidade dos orgulhosos. Essa graça, que é maior do que tudo, ela não apenas perdoa, mas ela nos chama para perto. Ela nos faz um convite. E é esse movimento que nós vemos nos versos 7, 8, 9 e 10, até o final do texto. Tiago nos traz aqui o movimento da rendição verdadeira. A partir do verso 7 diz: portanto, concluindo, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam sua miséria, lamentem e chorem. Transforme o riso em pranto, a alegria em tristeza. O verso 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Essa é a rendição verdadeira. A rendição onde a gente sai do trono, onde a gente diz: tá bom, eu vou fazer desse jeito. O problema é que tem muito homem achando que manda no casamento, quando é Deus que manda. E a liderança do homem deveria ser de acordo com os princípios de Deus dentro da sua casa. Tem muita mulher achando que manda no casamento, quando na verdade o serviço, a liderança, o suporte deveria ser da forma como Deus ensina. Resultado: uma bagunça. Uma bagunça. Tudo desordenado. Corações gananciosos. Amigos do mundo. E o inferno como destino. Há um caminho claro diante de nós hoje, irmãos. Precisamos todos tomar uma decisão. Primeiro, sujeição. Porque assim, deixa eu perguntar para você, se o diabo aparecer na tua frente, sei lá como é que é o seu imaginário, como é que o diabo se parece, mas se o diabo aparecer na sua frente, você gostaria que ele fugisse? Ou que ele jantasse você? Que ele engolisse você? Que ele matasse você? A resposta é óbvia. Eu gostaria que ele fugisse. Nenhum de nós quer o diabo por perto. Nenhum de nós quer Satanás dançando dentro da nossa casa. Mas quando somos amigos do mundo, é isso que acontece. Mas a gente lembra do diabo, que o diabo começa a encontrar brechas na nossa vida, para agir na nossa vida, somente quando acontece alguma coisa estranha. Do nada, às 3 horas da madrugada, deu um estralo no forro. Que às 3 horas é o horário dos demônios. Gente, eu não acredito nisso, eu acredito no Deus eterno. Todos os horários são dele. A minha agenda está ocupada com Deus. Aí a gente lembra: agora eu vou orar. Dá um raio, tu pensa: cruz credo. Senhor, Pai nosso que estás nos céus. Né, já? Mas quando você deixa de ler a Bíblia, você não lembra que ali o diabo, sutilmente, está começando a ganhar espaço.
está começando a plantar uma cultura dentro da sua casa de que é possível viver com o coração dividido diante de Deus. Então deixa eu te perguntar aqui. Você, crente bom, 5, 10, 20 anos de igreja, quantas vezes você já leu a Bíblia? Brecha. E brecha. Aí daqui a pouco tem coisa errada acontecendo dentro da sua casa, você não enxerga. Você está cego. E quando você enxerga, você quer fazer, você não consegue, você não tem força. Porque o diabo nunca vai fugir de você. Se primeiro você não se sujeitar a Deus. E viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Isso está escrito na sua Bíblia. Você não fechou o texto, né? Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitem-se a Deus. E resistam ao diabo. Porque aí ele vai fugir de vocês. A gente quer resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Não vai conseguir. Por isso que muitos de nós vivem apanhando para o diabo. Vive perdendo a batalha. Vive sendo engolido pelo pecado. Ele vem e janta nós fácil. Porque não há uma postura de sujeição a Deus. Não há uma postura de dizer, Deus, eu vou te levar a sério. Não importa quantas vezes eu já tenha dito e tenha voltado atrás, eu quero fazer isso de novo. Eu vou te levar a sério. Eu não vou fugir dos conflitos, os necessários. Eu vou te levar a sério. Eu não vou ficar colocando a culpa nos outros, eu vou assumir a minha responsabilidade, eu vou me render verdadeiramente a Ti. Sujeite-se a Deus. Aí você vai ter capacidade para resistir ao diabo. Porque é só quem se submete, se sujeita a Deus, que consegue resistir com firmeza ao diabo. Eu já ouvi muita história de crentes chegando e dizendo assim, irmão, não deu para aguentar, o diabo estava muito furioso. Eu não sei o tamanho da fúria do diabo, mas eu sei que Jesus é infinitamente maior. Porque um Jesus que não seja infinitamente poderoso, que não seja o Deus Todo-Poderoso, não nos serve. O problema é que porque não buscamos, não nos sujeitamos, não experimentamos essa graça maior que é derramada sobre nós. Porque não nos rendemos verdadeiramente, o diabo tem tanto poder sobre nós e é tão grande na nossa vida. Aí estoura um pneu do carro, o diabo está furioso. Furioso está Jesus. Ele é o brabão. Que usa acidentes, traumas, pneu furado, para trabalhar o nosso coração. Usa situações desconfortáveis, que talvez até o diabo de alguma forma tenha trazido sobre nós, com a permissão de Deus, é claro. Mas Deus usa para trabalhar o nosso coração. É a postura de José, depois de ser vendido pelos irmãos, ameaçado de morte, vendido pelos irmãos, esquecido por amigos que ajudou. Depois ele veio os irmãos de novo e diz, o que vocês tentaram fazer para o mal, Deus tornou em bem. Se sujeitou a Deus. O diabo fugiu dele. Essa deve ser a nossa postura. Só quem se submete a Deus pode resistir com firmeza, senão a gente vai ser engolido. E os conflitos dessa vida, as guerras dessa vida, vão nos engolir. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de você. Mas o verso 8 diz, aproximem-se de Deus. Você está relativamente perto de Deus, você está dentro de uma igreja. Você vai ouvir 1 hora um cara falando sobre o texto bíblico. Você está relativamente perto de Deus. Mas o que o texto está falando aqui é sobre uma intimidade. É sobre um relacionamento de verdade. Aproxime-se de Deus. Lance-se em Deus. E certamente Ele te abraçará. Certamente Ele te receberá. Certamente Ele te aceitará. Mas faça isso. Sem coração dividido. Sem tentar ser amigo do mundo e amigo de Deus. Aproxime-se dEle e Ele se aproximará de você. Mas faça isso com humildade. Não chegue cheio das suas ideias.
Rendição verdadeira é rendição, não é barganha. A gente chega diante de Deus dizendo, tá bom, Deus, então assim, uma coisinha por vez, vamos mexendo. Não. Você não dita os termos. A Bíblia não é sobre você. A igreja não é sobre você. O mundo não é sobre você. A sua vida não é sobre você. Ela é sobre algo muito melhor. Jesus. Nós não ditamos os termos. Nós encontramos a vida verdadeira quando nos aproximamos com humildade diante de Deus. O texto diz, reconheçam sua miséria. Você reconhece que você é um miserável? Uma vez, alguém saiu da igreja. Nunca entrou, na verdade. Veio alguns cultos. E depois parou de vir. E aí contou para alguém, que contou para outra pessoa. E muito tempo depois, eu ouvi que essa pessoa ela deixou de vir aqui nos cultos porque eu disse que ele era um miserável. Mas Deus concede graça aos miseráveis. Nós somos miseráveis. O que está diante de nós é a decisão se continuaremos assim ou não. Porque sem Deus, não importa o que a gente tenha, continuaremos miseráveis. Mas tendo Deus, tendo um relacionamento verdadeiro com Ele, não importa o que a gente deseja e não alcança, estamos felizes, estamos fartos, temos tudo o que nós precisamos. Reconheça a sua miséria, lamente-se, chore diante de Deus. Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Quando foi a última vez que você não chegou diante de Deus assim, leviano, sabe? A gente confunde às vezes informalidade com falta de reverência. Porque eu faço uma piadinha aqui, alguma coisinha aqui, você acha que o culto é isso? É brincadeira, é bobagem. Porque você não precisa de vir de terno aqui, que não precisa respeitar Deus. Reverenciá-lo. Porque não tem um fundo musical, uma luz baixa aqui, com fumaça saindo. Você acha que as suas emoções não devem pertencer a Deus? Você acha que o homem não chora? Você é duro, ou dura, orgulhoso, orgulhosa. Arrependa-se. Aproxime-se de Deus, arrependa-se e faça isso com humildade. Tem coisas, pecados que as pessoas enxergam em você. Todos vocês seriam capazes de apontar pecados meus. Provavelmente muitos seriam coisas reais. Outras coisas da tua cabeça, impressão tua. Que talvez por vivermos distantes você não percebe. Mas há coisas que são externas. E para essas coisas externas, Tiago diz, pecadores, limpem as mãos. Mas ele fala isso depois de dizer, aproxime-se de Deus. Não tente limpar suas mãos sem se aproximar de Deus. Não tente ir a um médico saudável. Você vai estar tirando o lugar do outro. Você vai lá para ficar bem. Você vai lá porque você tem um problema. Pecadores, limpem as mãos. Aproximem-se de Deus e aí limpem as mãos em Deus. Mas também diz, vocês que têm a mente dividida, aquilo que é interno, purifiquem o coração. E aí que entra a nossa batalha contra o orgulho. Talvez ninguém tenha um ai para dizer de você, o que é muito difícil. Mas talvez ninguém tenha um ai para dizer. Mas é aí dentro do seu coração. Não há coisas que precisam ser purificadas também por Deus? Pois essa é a decisão que precisamos tomar. A exaltação, e seja lá o que for essa exaltação, só vem depois da rendição. Nunca antes. Nunca antes. Você que é crente bom, você não quer ser um crente usado por Deus?
Porque se você é crente de verdade, é esse tipo de exaltação que você quer. Que a sua história conte a história dele. Quanto tempo está na igreja, Lindomar? Uns 10 anos. Tu não tem no teu coração o desejo de ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus? Pois primeiro Deus vai te quebrar. Mas a gente não quer isso. A gente quer chegar diante de Deus e permanecer intacto. Aí Deus mexe no nosso carro. Ele quebra um negócio. E a gente diz, não, foi o diabo. A gente não sabe nem reconhecer Deus. É tudo o diabo. Aí Deus tranca uma porta. Porque essa porta vai te afastar dele. Você diz, é o diabo. Se fosse Deus, estava aberta. Não sabe reconhecer as portas de Deus. Você entra num relacionamento, aquele relacionamento não dá certo. Por quê? Porque é o diabo. Teu negócio não vai bem, é o diabo. Deus te ama tanto, tão zeloso pela sua vida, que Ele não vai te dividir com ninguém. Mas uma vez que você entende isso, e responde a isso, não existe outro lugar que você vai querer estar, senão ali, nas mãos de Deus. Fazendo esse processo, aproximando-se dEle, e percebendo Ele se aproximando cada vez mais de você. E você vai olhar para Deus, e não como um jargão evangélico, mas você vai dizer, Pai nosso que estás nos céus. Meu Pai manda em tudo. Meu Pai me ouve. Meu Pai me espera em secreto. Meu Pai, meu Deus, está perto de mim. Da guerra à rendição. Chegamos todos nós em guerra. Todos nós chegamos diante de Deus em guerra. Guerra contra o nosso coração. Guerra por conta dos nossos desejos maus. Mas agora é a hora de tomar uma decisão. Você vai se render ou você vai continuar de nariz empinado, intacto, diante de Deus? Porque você não é miserável. Porque você não precisa de misericórdia. Porque você não precisa de graça. Você vai deixar para reconhecer isso depois, porque você não quer se dobrar e deixar que os outros percebam que você tem pecado. Olha que loucura isso. A Bíblia diz que todos pecaram e a gente quer fingir que não tem pecado, que não luta contra pecado. Isso só nos afasta mais de Deus. Tiago começa falando de guerra, mas ele termina mostrando o único caminho que faz a guerra encontrar o seu fim. É em Deus. Os conflitos do nosso coração revelam os desejos, revelam os afetos do nosso coração. E esses desejos revelam os nossos ídolos. Eu queria que fosse assim. Ou eu não queria que fosse desse jeito. Ídolos no nosso coração dividem ele. E nos fazem trair a Deus. Nos fazem adulterar. Ficar inimigo do mundo e às vezes tentar ficar inimigos de Deus. Mas a graça de Deus nos chama de volta. Não importa. Por favor, preste atenção nisso. Não importa quantas vezes você tenha traído a Deus, seja com as suas mãos, ou seja com a sua mente, a graça de Deus te chama para perto e diz a você essa noite, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Mas lamente, chore, porque a gente não chega diante de Deus reconhecendo os nossos pecados como se estivesse celebrando uma vitória. Lamente ter perdido, ser vencido pelo pecado mais uma vez. Lamente não ser mais parecido com Cristo.
Lamente não levar a Bíblia a sério. Lamente nem levar a Bíblia. Lamente. Chore. Transforme a alegria em choro. A alegria do mundo em choro diante de Deus. Porque a guerra, ela só termina quando o coração se rende. E a pergunta que eu lhe faço é: o que hoje governa o seu coração? É os seus desejos? É o eu sentado no trono? Ou é o senhorio de Cristo? Ele te chama. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Feche seus olhos, eu quero orar para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós cantamos aqui, pedimos ao Senhor, reconhecemos aqui que o Senhor é Rei sobre tudo, falamos com a nossa boca, mas de verdade, Senhor, eu não sei se a gente falou com o coração. Reina em mim. Nós dividimos a nossa atenção, dividimos o nosso coração com tantas coisas, quando deveríamos estar completamente entregues ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor considere os nossos desejos, considere os nossos sonhos. Há tanta coisa boa que o Senhor colocou no nosso coração, a respeito da família, a respeito do trabalho, realizações. Mas não deixe que não ter essas coisas amargure a gente. Não nos permita, Deus, que as coisas não acontecerem como a gente quer nos afastem de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos leve a uma oração verdadeira nesse momento, a uma rendição verdadeira nesse momento. Nos ensina, Senhor, a conversar contigo, a dizer ao Senhor: Deus, me ajuda. Será que eu sou um miserável? Me ajuda. Será que eu sou orgulhoso? Me ajuda, Deus. Sabe, essa precisa ser a sua oração. Eu vou orar por você, mas eu não posso orar no seu lugar. Não importa o quanto as pessoas orem por você. Se você não orar, se você não conversar com Deus, se você não se aproximar de Deus, não importa o quanto a sua esposa, sua mãe, seu marido, seus filhos busquem, se você não se aproximar de Deus e lamentar não ser mais parecido com Ele, lamentar não ter decidido e honrado as decisões que você sabe que precisa, sua vida não vai mudar. Você não vai viver. Então hoje é dia de decisão. E a decisão é simples, gente. Aproxime-se de Deus. E peça a Deus. Implore a Deus. Como se você estivesse diante da coisa mais valiosa desse mundo. Porque pode ter certeza que você está. Clame a Deus. Implore a Deus. Dobre o seu coração. Peça a Ele: Senhor, limpa as minhas mãos. Ela está suja. Os meus passos estão sujos. Eu estou fazendo coisa que não te agrada. Me dê mãos limpas, Senhor. Implore a Deus por um coração puro, um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que se entrega. Peça a Deus. Nós vamos responder a esse sermão de duas formas.
nós vamos orar e nós vamos cantar. Após a canção, o culto está encerrado. E você vai conversar com seus irmãos, mas depois você vai chegar em casa, você vai embora. E você vai ter que repetir essa oração. Porque é uma decisão. Tudo aqui pode ser aparente. Mas você precisa levar isso aqui para fora. Aproximar-se de Deus não é vir à igreja. Aproximar-se de Deus é dobrar o coração diante dele. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor. Dê-nos mãos limpas. Dê-nos um coração puro. Convence-nos do nosso pecado. Coloca diante de nós a nossa miséria. Livra-nos, Senhor, do nosso orgulho. Sara corações essa noite que têm vivido dividido, longe do Senhor. E por isso tem andado ansioso, preocupado, doente. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo chame aqueles que o Senhor deseja. Que o Teu Espírito Santo chame aqueles que são Teus. Que o Teu Espírito Santo chame aqueles que estão perdidos. Que o Teu Espírito Santo chame aqueles que estão divididos. Coloca, ó Deus, a Tua mão sobre o coração de cada um e chama. Que todos nós possamos ouvir do Senhor um chamado para nos aproximarmos de Ti. E que a nossa resposta seja: sim, nós iremos. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. É a nossa oração e será a nossa canção. Amém.